Oi, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. É a Prof. Jai. Tudo bem com vocês? Bom, gente, já que ninguém reclamou, ninguém falou nada, eu vou continuar fazendo assim, tá? Em um mapa inteligente. Ainda mais para vocês que estão no ensino médio, é uma forma mais fácil de gravar, tá? A Prof. vai fazer uma avaliação, como a Prof. tinha feito antes aquelas perguntas lá. Então, vão ser só 5 perguntas, tá? Eu já terminei de fazer. Vão ser 5 perguntas da semana passada e dessa semana aqui. Eu vou encontrar o livro, vou colocar em PDF para vocês. Qualquer dúvida, vocês consultem o livro, tá bom? Então, vamos começar. Graças a Deus, esse é o final, tá? Graças a Deus, se Deus quiser, esse vai ser o último vídeo que eu tô fazendo, porque deu muito problema para fazer esse vídeo. Esse é o fim mesmo. Graças a Deus, né? Não aguentava mais ficar nessa república. Então, a gente vem aqui, ó. Das lutas trabalhadoras a críticos da República. Então, aqui, no início da República, a vida dos trabalhadores não era fácil. Em média, um homem adulto trabalhava 12 horas por dia, ganhando salários péssimos. Eles queriam leis, aumento e valorização de trabalho. Eis que surgem os sindicatos. Então, se a gente dá um panorama no mundo, pensa, 1889 foi o início da República. O que estava acontecendo no mundo em 1889? Sempre tentem buscar num sentido amplo, né? 1889 estava começando, já estava a Revolução Industrial, né? Lá na Inglaterra. Então, o que era Inglaterra? Revolução Industrial. Muitos trabalhadores trabalhavam demais, demais, demais. E não tinham leis, não tinham descanso, era de domingo a domingo. Fato interessante que o descanso só foi feito pelo Harrison Ford, pelo Ford, o dono do carro Ford lá, porque quando ele vendia o carro para os trabalhadores dele, eles não tinham feriado para descansar com a família. Então ele criou o sábado e domingo para ser o feriado. Foi aderido pelo mundo inteiro, né? Então eles não tinham descanso, eles trabalhavam 12 horas por dia seguido, tinham pouco tempo para comer, ganhavam 25 centavos por semana, o que era bastante, né? 25 centavos nessa época seriam uns 20 reais para comprar as coisas. Então, mais ou menos era o que eles usavam para sustento. E nessa época eles tinham ajuda não só dos filhos, que os filhos trabalhavam também ali, mas das mulheres, só que eles ganhavam metade do que eles ganhavam. Então dava 50 centavos por semana para eles ganhar, né? Então, lembra que a prof falou, as pessoas ficavam cansadas, 12 horas trabalhadas, não tinha descanso. Quando elas cansavam, o corpo cansava, eles desmaiavam e eles eram jogados para fora das fábricas para não atrapalhar os, os outros colegas que queriam trabalhar. Então, foi criados esses sindicatos para ter uma lei, né? Que só não o empregador ficasse rico, mas que o empregado tivesse uma condição justa de vida, né? Então, em 1920, São Paulo, principalmente e Rio de Janeiro, houve um movimento modernista onde vários artistas diferentes de áreas diferentes também expunham seus trabalhos. Tudo em uma semana, a Semana da Arte Moderna. O que foi essa Semana da Arte Moderna? Foi chamado movimento modernista, né? Esses artistas e tal. O que eles queriam? Assim como todos os outros países ocidentais do Ocidente, né? A gente aqui no Brasil seguia o modelo europeu. Mais tarde, com a Segunda Guerra, com a Primeira Guerra já, a gente vai começar a seguir o modelo estadunidense, né? Que até hoje a gente segue, né? E isso daqui ele acabou terminando, enfraquecendo ali na Primeira Guerra Mundial, né? Porque as mulheres começaram a usar roupas retas, né? O terno ainda continua até ali nos anos 40, 50 e 60, mas as roupas das mulheres deram uma mudada drástica, assim. Se vocês quiserem dar uma olhada, procurem a roupa das mulheres em 1989 e 1920, é totalmente diferente.
os vestidos, elas usavam aqueles vestidos bufantes, e nos anos 20 era aquelas saias retas, né? Tudo por causa da Primeira Guerra Mundial, porque não tinha recursos para comprar os babados, os enchimentos, os arames que eram usados nos vestidos. Então eles fizeram algo mais reto. As mulheres também começaram a trabalhar nessa época, então tinha que ser algo leve para elas andar de bicicleta, porque elas tinham que ir de bicicleta para o serviço. Então tinha que ser algo leve, né? Então ali esse modelo americano, esse modelo europeu acabou enfraquecendo, né? E ali em 1920, diversos artistas e jornalistas, eles estavam muito preocupados que o Brasil, com essa nova república, ele estava ainda pegando o modelo europeu, né? E como era uma república, ele tinha que ter algo dele. Então eles começaram a buscar a cultura do Brasil mesmo. Eles foi no dia 11 a 18 de fevereiro, né, de 1922, eles fizeram essa Semana da Arte Moderna no Museu de São Paulo, no Teatro Municipal de São Paulo. E durante 3 noites houve apresentações direto, poetas, músicos, pintores, escultores, todos, até o Villa-Lobos, que é um dos mais conhecidos, né? Que toca em orquestra, é o maestro. Ele fez uma apresentação com várias instrumentos feitos do Brasil, e daí o povo não gostou, porque estava acostumado com o modelo europeu, né? Tem a Tarsila do Amaral, que uma das minhas alunas do terceirão mesmo fez, e ela ficou muito conhecida nessa semana da arte moderna, né? Continuando. Artistas intelectuais e homens do exército gostavam da Constituição, porém sabiam que na prática era diferente. Eis a frase: para os amigos tudo, para os inimigos a lei. Então, o que isso quer dizer? Colonialismo, né? Colonialismo, ele vai até 1930, então em 1920 ainda tem, né? Tá ficando fraco, mas ainda tem. Então, eles gostavam das leis, só que eles acabaram vendo que as leis só eram aplicadas para quem não era amigo dos coronéis, né? Aqui, gente, tenentes. Então, cansados com o coronelismo, capitães e tenentes do exército atacaram o governo com armas. Ficou conhecido como tenentismo. A primeira revolta tenentista ocorreu no Rio de Janeiro, no Forte de Copacabana, em 1922. Queriam impedir a posse do novo presidente Arthur Bernardes. A gente já vai ver mais tarde sobre ele. Apenas 17 homens sobraram, e um civil se juntou a eles e ficou conhecido como a Revolta dos 18 do Forte. A segunda revolta tenentista foi em 1924 e seu objetivo era incentivar revoltas em todo o país, até que Arthur Bernardes caísse, né? Eu devia ter escrito caísse. Os revoltosos fugiram para a Foz do Iguaçu. Então, isso daqui foi uma revolta que eles queriam, né? Aqui essa revolta foi mais para o fim do sistema de colonialismo, né? Os tenentes começaram porque os tenentes foram os primeiros, né? Na República da Espada, saiu Floriano Peixoto e começou a oligarquia, né? Então ali eles já estavam mais fracos, então eles queriam de volta o poder. Aqui, coluna Prestes Miguel Costa. Incentivado as revoltas, né, que foi feita aqui no tenentismo, houve um jovem capitão gaúcho chamado Carlos Prestes, Luiz Carlos Prestes. Liderou uma coluna militar e se encontraram em Foz do Iguaçu com os revoltosos de São Paulo, né? Os revoltosos militares de São Paulo se encontraram com os revoltosos do Rio Grande do Sul. Em abril de 1925, criaram a coluna Prestes Miguel Costa e partiram para o Rio de Janeiro em busca de ajuda contra o governo das oligarquias. Então, nada mais é do que o povo já estava cansado do coronelismo e queria, né, uma chance de que outros, além dos mineiros e os paulistas, ganhassem as eleições, né? Que é a Revolução de 1930, tá? É 1930 aqui. Em 1920, o sistema oligárquico estava se esgotando, como a prof falou. Os mineiros e paulistas já haviam escolhido Arthur Bernardes. Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Bahia e Pernambuco
escolheram Nilo Peçanha para a presidência. O Arthur, claro, acaba ganhando, né? E houve a reação republicana. Em 1926 foi criado o Partido Democrático, o PD. O Arthur não aguentou e passou a faixa para o Washington Luiz, que era paulista também. Em 1929, ele indicou o paulista Júlio Prestes para a presidência. Os mineiros traídos se aliaram aos gaúchos e lançaram Getúlio Vargas e o vice-presidente paraibano João Pessoa. Então, o que houve aqui? Eles pensaram, poxa, a oligarquia está caindo, né? Vamos dar mais uma chance, né? E vamos colocar o Nilo Peçanha para ser o nosso presidente. Não deu certo, claro, os oligarcas acabaram ganhando e deu essa revolução ali. Então, o que foi essa revolução? Eles colocaram Getúlio Vargas e o paraibano João Pessoa, né? Criaram esse partido democrático, que ele queria o voto secreto e obrigatório, né? Que os coronéis estavam mandando ainda nessa época, né? Ai, desculpa, gente. E o Arthur Bernardes não aguentou a pressão, porque teve o tenentismo, teve a coluna Prestes Miguel Costa. Então ele acabou saindo e deixou o Washington Luiz, que indicou o Júlio Prestes no lugar dele. O que vai acontecer é que o Júlio Prestes também vai ganhar, né? Ele acaba ganhando, e daí eles criam uma chamada Aliança Liberal, que defendia as mesmas coisas que o PD, porque esse Partido Liberal ele foi caçado pelo Arthur Bernardes, não deu certo. Washington Luiz acabou caçando eles também, então eles enfraqueceram. E daí eles criaram essa aliança liberal, que era as mesmas coisas do PD, né? Do Partido Democrático, mas eles queriam anistia dos militares e mais leis trabalhistas. Dos militares que foi do PD, né? Eles queriam mais leis trabalhistas, porque o povo ainda estava cansado de trabalhar. E daí, ali em 1930, o Júlio Prestes acaba vencendo, mas a Aliança Liberal pega e fala que foi fraudes eleitorais, né? Eles iniciam uma luta contra o governo e, com a ajuda dos tenentes, eles lutaram junto com gaúchos também. O que acontece aqui? Lembra desse moço aqui, João Pessoa? Ele acaba sendo assassinado em Pernambuco, e todos alegam que foi feito pelo Júlio Prestes. Então eles fazem uma revolta. E em 3 de outubro de 1930, em Minas Gerais e Rio Grande do Sul até o Nordeste, eles fazem uma guerra civil. Eles entram, o mais legal, se vocês derem uma olhadinha, é que Getúlio Vargas e o resto de seus homens, eles entram de cavalo no Rio de Janeiro, né, que na época era a república lá, era a presidência lá. Era a capital do Brasil lá. Eles acabam entrando com cavalos, amarram os cavalos e vão lá e vão depor. Ai, meu Deus. Eles tiram o Washington Luiz com essa junta militar, né? E ficou conhecido como a Revolução de 1930. E aqui inicia a Era Vargas, né? Então, o Vargas, ele, com a morte do João Pessoa, ele acaba ficando mais forte. Daí eles viram, não, chega. Os oligárquicos estão tão radicais demais. Esse assassinato a gente tem certeza que quem matou foi as oligarquias, o coronelismo, então vamos dar um fim. Então eles entraram lá cheio de armas e cavalos, e lá no Rio de Janeiro, que estava sendo uma mudança, né? Que estava sendo o centro do Brasil, onde só tinha carros, e eles entraram de cavalo lá e tiraram mesmo o Júlio Prestes, e começa aqui a Era Vargas, né? Então é isso, pessoal. Obrigada. Até semana que vem. A prof vai pedir para semana que vem vocês mandarem esse daqui e vai dar 2 semanas para vocês fazerem essa avaliaçãozinha. Por que 2 semanas? Porque a prof sabe que vocês estão trabalhando, e para vocês fazer com cuidado e com calma, tá bom? Beijo, saudades, tchau!